Olá, primeiro ano B! Hoje nós vamos estudar na apostila 3 a aula de número 16, atividade de criação. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada nós estudamos os meios digitais, especificidade da linguagem. Nós estudamos os tipos de linguagens utilizados na internet, tanto a forma formal, que são os debates, as entrevistas, como os informais, em que é permitido o emprego de abreviações e o uso do internetês. Bem, o principal objetivo desta aula é fazer uma reflexão sobre a linguagem nos meios digitais, retomando o que já foi trabalhado na aula anterior. Vamos lá? Falando um pouco sobre os textos na era digital. Hoje, com mais de 37 milhões de usuários na internet só no Brasil, essa tradição de escrita parece mais viva do que nunca e é impulsionada por novas tecnologias e amplificada pela comunicação em rede. Não é exagero afirmar que os e-mails, os blogs e redes de relacionamento já deixaram sua marca na produção textual contemporânea. A internet tornou os textos mais naturais e coloquiais, embora não seja a única responsável por essas mudanças. Com cada vez mais usuários, o acesso à rede no Brasil aumentou 35% entre 2008 e 2009. A internet está criando novos hábitos de comunicação entre as pessoas, que acabam se adaptando às facilidades da nova tecnologia. Isso vale tanto para a leitura, em vista dos textos vinculados na rede, quanto para a escrita, principal meio de expressão do internauta. Porém, a escrita também pode vir a ser comprometida e menos utilizada, visto que, em muitos casos, ao invés de escrever, muitos já preferem só o viva voz para se comunicar, não é mesmo? Só gravar áudio. Existem muitas pessoas que são a favor e outras contra a toda essa mudança que aconteceu na escrita e na linguagem por conta da internet. Nós vamos continuar lendo alguns textos para que vocês criem a opinião de vocês, se vocês são a favor ou contra, se vocês veem benefícios ou não. Então vamos continuar, superficialidade ou não. Há quem veja toda essa grande mudança de informações que jorra na internet como um fator negativo, dificultando a nossa concentração em textos como nos romances, por exemplo. Se antes, afirmava Carr, ele se sentia um mergulhador no oceano de palavras, hoje ele literalmente se sente esquivando-se nesse oceano, dando a entender que a experiência de ler, proporcionada pela internet, é bastante superficial. Já segundo a Roseli Baff, que é a supervisora de língua portuguesa da editora Koch, essa geração já nasceu imersa na tecnologia. E ela não possui carência nenhuma de informações, pois está sempre conectada. O que falta para a Roseli, muitas vezes, na opinião dela, é a capacidade de se aprofundar mais no que as pessoas leem, consequentemente de separar o joio do trigo, coisas boas e coisas ruins. E ela diz, não é falta de informação para esses jovens, mas muitas vezes falta a capacidade de processar e refletir sobre tudo o que eles leem. Ansiosos e inquietos, consideram uma tarefa muito difícil ler um livro de 100 páginas, por exemplo. Nesse sentido, a ausência de concentração torna-se muito negativa, obstáculo inclusive que a resolução dos problemas que a vida certamente vai oferecer. Acredita que a diversidade de códigos e linguagens tem deixado os jovens mais atentos e receptivos. O escritor Michel Laube também vê com bons olhos os novos hábitos de leituras incutidos pela tecnologia. Para ele, ler textos mais curtos em sites e blog não nos tornou necessariamente mais dispersos e desatentos, não. Muito pelo contrário, lê-se mais do que antigamente, segundo ele. O historiador Robert Darnton diz que a leitura e a escrita fragmentadas tiveram precedentes na era moderna. Os que leem textos mais longos e difíceis são a minoria, como sempre foram. Mas o restante das pessoas, que há uma década não liam nada, hoje trabalham com texto escrito boa parte do tempo. E isso criou um hábito de leitura,
mesmo que diluído. Valéria Carati, a consultora do portal Planeta de Educação, diz que a internet não deve ser vista como algo negativo, pois amplia nossas possibilidades de leitura. É claro que é preciso ter um olhar crítico, e esse é o papel do educador, o de orientar a busca, a seleção, o gerenciamento de informações que estão disponíveis em nossa rede. Para além dos modismos que nascem e morrem na grande rede mundial de computadores, foi criado o advento microblog Twitter, e ele acabou extrapolando a esfera e caiu na boca dos grandes homens de letras. Por quê? Porque ele delimitou a 140 caracteres. E aí, o escritor José Saramago chegou a comentar que era uma tendência ao monossílabo, a escrever pouca coisa, como forma de comunicação, e que nós estávamos de degrau em degrau só descendo. Por mais que os autores também torcessem o nariz para essa ferramenta, muitos acabaram com o tempo aderindo. O blog Twitter, até chamando de literatura Twitter no Brasil. E quem foram esses escritores? O Fabrício Capinejar, o Marcelino Freire, o Carlos Seabra, entre outros. Eles aderiram a um novo gênero, emprestando até sua própria dicção e utilizando essa ferramenta como literatura também. Agora vejam essa imagem. José Figueiredo, ele postou em seu site esta imagem. E vocês não imaginam a repercussão que teve. Em virtude disso, ele escreveu esse artigo que dizia: alguns pontos a se pensar em como a tecnologia tem afetado direto e indiretamente a leitura. Me explico lendo a imagem. Sim, é esse o verbo mesmo. Vemos 5 aparelhos eletrônicos enterrando um livro físico. Os aparelhos são um fone, um smartphone, um joystick, um MP3, um iPod e um tablet. Dá para interpretar muita coisa, mas no geral a leitura mais simples é de que a tecnologia representada pelos eletrônicos está tomando o lugar da leitora, representada pelo livro, enquanto a conhecíamos. No entanto, lendo os comentários, muita gente falou muita coisa. Livro digital e substituição do livro físico. Pior, acusaram o site de ser retrógrado, por não dar vazão aos novos formatos, de não gostarmos de videogame, mas eu gosto, de menosprezar outros meios que podem levar à leitura e etc. Falo por mim quando eu digo que não é nada disso. Não temos nada contra novos formatos de leitura. Eu mesmo já li muitos PDFs em meu notebook. Além disso, poderíamos discutir várias coisas na imagem, menos sobre o suporte de leitura, já que ela não fala nada sobre. Nem vou perder meu tempo sobre a parte de que o videogame ou a música está tomando o lugar da leitura, pois logo isso estará no bolo também. E aí? Você concorda que a internet roubou o lugar dos livros? Que a leitura pela internet é superficial? Que a linguagem utilizada na internet é mais coloquial, cada vez mais coloquial, e que ela nos distancia cada vez mais da forma culta? Bom, vamos continuar refletindo então. Mas será que temos e devemos fugir de todos esses avanços tecnológicos? Muito vem se falando sobre a era digital, não é mesmo? E a sua influência na sociedade. Mas a realidade é que não se trata de um futuro, ela já chegou. Está ao nosso lado nesse exato momento, mesmo que ainda a gente não perceba. Ela silenciosa, ela acompanha cada parte do nosso dia. Ela nos aproxima, como está fazendo nesse momento nessa aula. E ela nos conecta e quebra fronteiras, otimiza o nosso tempo e nos aproxima. E agora, qual será a sua opinião? Lá na página 17, texto para a questão 1. O texto na era digital. Para além do internetês, a internet está mudando a maneira como lemos e escrevemos. Com cada vez mais usuários, o acesso à rede no Brasil aumentou 35% entre 2008 e 2009. A internet está criando novos hábitos de comunicação entre as pessoas,
que acabam se adaptando às facilidades da tecnologia. O que já havia sido deflagrado nos anos de 1990 pela comunicação via e-mail, mensageiros eletrônicos e pela cultura escrita dos blogs, as redes sociais elevaram à enésima potência a garantir interatividade e visibilidade às pessoas em torno de interesses em comum. Para além dos modismos que nascem e morrem na grande rede mundial de computadores, o advento microblog Twitter extrapolou essa esfera para cair na boca de grandes homens de letras, muitas vezes avessos às novidades tecnológicas, como o escritor José Saramago, que chegou a declarar: os tais 140 caracteres refletem algo que já conhecíamos, a tendência para monossílabo, como forma de comunicação. De grau em grau, vamos descendo até o grunhindo. Embora não se possa afirmar categoricamente que a internet favoreceu o desenvolvimento de uma cultura letrada, com ênfase em informações profundas e relevantes, ela reforçou o peso da palavra escrita no cotidiano das pessoas. Mais do que gírias e jargões, como o famigerado internetês, as transformações pelas quais passam a escrita e a leitura estão por ser dimensionadas. Oiê, você é tão engraçadinho! Ele usa Twitter? Sim, ele acabou de aprender a sua primeira hashtag. Hashtag Mulher Estranha. Questão 1. Com base nas reflexões suscitadas pelo texto e pela tira, escreva uma dissertação para ser publicada em um site voltado para debates educacionais. Em seu texto, discuta, entre outras possibilidades, as seguintes questões. A internet contribuiu para valorizar a linguagem escrita? Falta a profundidade dos debates na rede? O contato precoce com os meios digitais pode ser prejudicial às crianças? Instruções. Seu texto deve ter de 20 a 30 linhas. Você deve respeitar a norma padrão da língua. Sua dissertação precisa ter um título. Boa produção! Faça uma atividade no caderno, ok? Encerramos por aqui a nossa aula. Muito obrigada pela participação. Nos vemos então em nossa aula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até!